A Polícia Federal prendeu o pastor Fabiano Oliveira nesta segunda-feira, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Oliveira estava em uma manifestação em frente ao 30º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, no Espírito Santo. O pastor foi alvo de um mandado judicial em meio a mais de 100 expedidos na semana passada. A ordem, contudo, só foi cumprida hoje. Outro alvo do STF, o cacique Sererê, vai seguir preso. O ministro Luiz Roberto Barroso negou um pedido de soltura para o indígena. Na última segunda-feira, dia 12, o cacique foi detido por ter supostamente praticado condutas ilícitas e atos antidemocráticos. Vamos lá. Coronel Telhada, a sua avaliação sobre essas decisões. Mais uma vez, William, eu trago aqui a velha palavra, sempre lembrando do meu falecido amigo, senador Major Olímpio, vergonha, é uma vergonha tudo que nós estamos vendo, né? Eu ouvi aqui com atenção a fala do Paulo Figueiredo, muito própria, exatamente isso. Ele estava numa prisão aí, ele estava puxando uma prisão que era temporária, que era mais para cautelar do Sérgio Cabral, né? Mas quando nós entendemos que no Brasil, para você ter um cargo público, você tem que ter moralidade, você tem que ter reputação ilibada, são princípios básicos para você ter esse cargo público, tem que ter ficha limpa, tem que ter um amplo conhecimento jurídico, técnico, profissional. E quando nós vemos um cidadão com essa ficha extensa ser colocado na rua, nós sentimos vergonha. Nós sentimos vergonha quando nós vemos um pastor com a Bíblia na mão ser preso por atos democráticos. O que são atos democráticos? Por ele falar o que ele pensa, o que é garantido pela Constituição. Quando nós vemos um índio, o índio que foi sempre tão protegido aqui, grita pela terra do índio, pela reserva indígena, os índios podem tudo, os índios têm um direito especial na justiça, na Constituição, mas não, até porque a sua autoridade imperial achou que o índio tinha que ser preso, vai lá e prende o índio também por supostos atos antidemocráticos. Lembrando que esses supostos atos democráticos são garantidos pela Constituição Federal, o direito de falar, o direito de se expressar, o direito de ir e vir, o direito de pensamento, o direito de reunião não violenta, reunião pacífica. Isso tudo é garantido na Constituição. Isso tudo é garantido lá na lei de 1948, quando a ONU foi fundada, nos direitos universal do homem, lá no artigo, salvo 39, artigo 40, garante a liberdade de expressão, a liberdade de reunião. E nós aqui no Brasil vemos que simplesmente esses direitos não são respeitados. Como se falar em democracia numa situação dessa? Isso é um Estado socialista. Nós estamos no estado de exceção. Todos nós aqui na bancada, os colegas que estão online, todos nós pensamos muito para falar. Por quê? Porque nós podemos colocar a Jovem Pan numa situação difícil. Isso é direito do cidadão, isso é liberdade de expressão, isso é a garantia dos nossos direitos individuais? Não. Nós, no Brasil, estamos vivendo um estado de exceção. O Brasil deixou de ser um país democrático. O Brasil está se tornando, como o Fernão sempre coloca muito bem, um estado socialista. Estamos à beira do estado socialista e o povo vai sofrer muito, porque aqueles que se calam acham, não, mas é o pessoal bolsonarista, mas é o pessoal que tem frente aos quartéis. Hoje, inclusive, Fernão e o William, eu estava lá na Assembleia antes de vir para cá, fui na diplomação dos deputados pela manhã, depois passei na Assembleia, participei da Assembleia de algumas ações, e eu conversava com alguns deputados do PT, inclusive, e eles estão preocupados também, que eles sabem que essa artilharia, essa falta de democracia pode se voltar contra eles também. Então, todos os cidadãos, indistintamente do partido, indistintamente da sua ideologia, tenha certeza que você também amanhã poderá ser vítima desses atos antidemocráticos que são colocar um cidadão, um pastor, um político, um empresário, um índio, um cidadão qualquer que está se manifestando dentro dos seus direitos constitucionais. Isso é crime contra a Constituição. No meu entendimento, uma autoridade que tem o direito de
tem a obrigação de manter a Constituição, de zelar pela Constituição, cometer um crime contra a Constituição, no meu entendimento é traição, é um crime de lesa pátria. É gravíssimo tudo o que tem acontecido no Brasil. Cada, queria te fazer uma provocação rápida, porque eu estou te ouvindo falar, você hoje parlamentar, mas eu já vi você à frente da tua tropa, defendendo os teus policiais, enfrentando o bandido. Eu já te entrevistei várias vezes. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. O ladrão é a pior espécie que nós temos na nossa sociedade? Não. Boa pergunta, William. Você conhece bem da história, sabe como que é combater o crime. E o ladrão, ele é um terrível. Eu não vou falar aqui que eu penso como ladrão para não ofender as pessoas que estão me ouvindo, mas é terrível. Mesmo assim, nós agimos dentro da lei para combater o crime. Dentro da Constituição, dentro do Código Penal, enfim, cumprimos todas as leis para combater o crime. Mas o pior não é o ladrão que rouba R$10, que rouba um celular, que rouba uma casa, que rouba um carro. O pior ladrão é aquele que rouba do povo, que rouba dinheiro público. Um ladrão num crime, ele mata uma pessoa, mata duas, mata cinco, não merece o meu mínimo atenção. Para mim merece cadeia e cana dura. Para mim tinha que ficar 30, 40, 50 anos preso. Mas enquanto um ladrão mata uma, duas, 10 pessoas, um cidadão desse que rouba dinheiro da saúde, que rouba dinheiro da segurança, que rouba dinheiro da Constituição, esse cidadão é pior do que milhares de ladrão, porque ele mata milhões de pessoas. Diariamente no Brasil, milhões, centenas de pessoas têm sofrido com a falta de saúde, a falta de segurança, a falta de educação. Pessoas morrem. E no Rio de Janeiro, é contumaz nós vermos matéria de pessoas em corredores, UPAs fechando, PS fechando, o povo desesperado atrás de socorro, mulheres tendo bebês na rua, pessoas abandonadas morrendo na porta de pronto-socorro. Esse cidadão é pior do que o pior dos bandidos. Merece pena. E eu não vou falar que merece pena de morte, porque eu sou contra a pena de morte. Mas no meu entendimento, esse cidadão merecia uma prisão perpétua. Por isso que nós temos que rever, inclusive, as nossas leis para fazer prisão perpétua, porque esse caso aí desses criminosos é caso de prisão perpétua. Fernão, a palavra é sua. Só para lembrar que a solução é super simples, gente, senhoras e senhores. É super simples. O Alexandre de Moraes pode prender pastor, porque o Rodrigo Pacheco não vai exercer o dever dele de punir o abuso de poder do Supremo Tribunal, não vai permitir que o Senado faça isso. Por quê? Porque ele é independente dos eleitores dele a partir do momento que ele é eleito. Se ele soubesse que os eleitores dele tinham o poder de retomar o mandato dele num momento como esse, e é claro que retomariam, né? Imediata e sumariamente, ele não faria isso. E aí o Alexandre de Moraes também não faria. Então, é como eu disse, é uma cadeia, né? É uma cadeia de lealdades que se estabelece em função do poder de demitir, né? O político, como todo mundo na humanidade, trabalha para quem tem o poder de demiti-lo, né? Se ele tem um emprego vitalício garantido, ele vira o Brasil, né? Vira o político brasileiro. Ele não responde mais para ninguém. Ele só trata dele mesmo. Então, o poder tem que emanar do povo, e para emanar do povo é isso. O povo tem que ter o direito e até o dever de demitir o político que o trair a qualquer momento, né? A propriedade do mandato deve ser do eleitor antes, durante e principalmente depois da eleição. Porque senão ele vai ser abusado como nós somos abusados. Vou falar em abuso, Paulo Figueiredo. Paulo, a gente está sempre ouvindo e debatendo sobre isso, né? Esse tema do abuso de poder, ele já circulou várias vezes aqui pela mesa dos Pingos nos Is. O que falta? A gente precisa entregar um manual para cada um, ou seja, a Constituição de novo, e falar assim, olha, por favor, o senhor antes de assumir ou para exercer o seu cargo, o senhor, por favor, leia a Constituição para saber qual é a sua função dentro do lugar que o senhor ocupa, porque as pessoas foram nomeadas, porém, não estão entendendo as suas funções. Falta isso aí que o Fernão falou, falta consequência, né? Toda vez que alguém age e não sofre as consequências dessa ação,
alguém age em benefício próprio, alguém age de forma marginal e não sofre as consequências dessa ação, se cria o que se chama de risco moral, né? O moral hazard em inglês, o risco moral. Então você, na verdade, incentiva que essa ação aconteça num grau até maior da próxima vez. Isso passa desde o bandido que comete um pequeno furto e não é punido, até o político corrupto que pratica um ato de corrupção, de improbidade e não é punido, até por um juiz, um ministro, um político, alguém que pratique um pequeno abuso de autoridade e este abuso não seja imediatamente punido, né? Eu sempre digo, a desgraça do Brasil no Petrolão passou por uma pena muito branda e pelos principais culpados não terem sido severamente punidos no caso do Mensalão. Não foram punidos nem pela justiça e nem pelas urnas, né? Embora hoje nós não tenhamos tanta certeza a respeito das urnas, mas certamente o julgamento do Mensalão foi muito brando, com Joaquim Barbosa deixando Lula de fora, como a urna que reelegeu e deu enorme popularidade para o Lula, apesar da corrupção. A mesma coisa com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros foram agindo, cada vez avançando, cada vez mais sobre os poderes. É uma proibição de nomeação aqui, do Ramagem, aí outro avanço ali, numa entrega às fitas de uma reunião privada de ministros, aí vai ali no Congresso e faz um lobby, uma decisão revertendo uma política tributária, uma outra revertendo a nomeação de um conselho, e aí por aí vai, e eles vão avançando. Num momento disseram, acabou porra, essa palavra, desculpem o palavrão, mas o palavrão não foi meu, foi do presidente da República, e não acabou porra nenhuma. O que acabou foi a vontade de impedir isso de acontecer. E aí a frase do Donald Rumsfeld é que a fraqueza é provocativa. Então você vai sendo fraco, agindo de forma fraca, o ditado popular que quem muito se abaixa, o bumbum vai aparecendo. Então o que falta? Falta isso. Agora, parece uma certa esquizofrenia, William, que a gente está aqui falando em violação do devido processo legal com o Sérgio Cabral, que foi preso preventivamente, etc., não tem trânsito em julgado, mas a gente tem que lembrar aqui quais são as fases de uma ação penal, né? Você tem normalmente inquérito, denúncia, aí você tem a condenação, a absolvição, recurso extraordinário, tem todas as fases. Mas esses caras, esses caciques sererê, pastor, jornalistas, essas pessoas não são sequer acusadas de nada. Isso aqui é importante dizer. As pessoas não são acusadas. Elas são enfiadas dentro de um inquérito ilegal que não tem fim. Elas não podem ser acusadas porque não há nem crime, né? Um preceito do Ocidente que está previsto na nossa Constituição é que não existe crime sem lei que o anteceda. Não tem crime para nada que esses caras fizeram. Não existe crime de opinião no Brasil. Não existe crime de reunião no Brasil. Daí o mesmo Supremo Tribunal Federal que acha que é ilegal, que decidiu agora, hoje, semana passada, que era ilegal, prendeu preventivamente o Sérgio Cabral, porque a corrupção não tem trânsito em julgado, etc. E tudo muito bem por isso. Mas esse mesmo Supremo Tribunal Federal, ele acha que tem tudo bem prender o pastor por crime de opinião sem nenhuma ação penal contra ele. E a OAB não fala nada. Os advogados garantistas, esses que estão sempre em festas, que tem um trânsito lá maravilhoso no Supremo Tribunal Federal, que gritaram durante todos os abusos da Lava Jato, etc. Os maiores garantistas tiveram todos os meus aplausos, num certo sentido, para respeitar. Agora eles estão todos calados. Eles são garantistas só para traficante e corrupto. Não tem garantista para opinião política, não. Enfim, eu posso chamar aqui a atenção, tem mais algumas coisas, não quero me alongar muito, mas tem algumas coisas que nós temos que chamar a atenção, que é, primeiro, o fato de pela primeira vez em sei lá quanto tempo, alguém pode procurar esse histórico, esse precedente, nós temos um líder religioso preso. Pastor preso, e não é preso por corrupção, nós temos alguém preso por exercer, na visão dele, inclusive a função religiosa dele, porque tem um componente religioso muito forte nisso, né? E segundo, a ordem dos acontecimentos foi muito curiosa, porque se passou na esteira desses protestos que estão acontecendo por todo o Brasil, inclusive protestos grandes em Brasília agora, que estão acontecendo, muitos deles nas frentes dos quartéis, né? Porque parece que o pastor, assim me foi contado por uma testemunha que acompanhou o pastor, que ele recebeu o aviso da sua prisão, clamou por ajuda e proteção das Forças Armadas, ele estava na frente do quartel, acampado,
O povo protegeu o pastor da Polícia Federal e expulsou a Polícia Federal no primeiro dia. O pastor estava numa área militar, né, ao lado ali do portão principal do batalhão. E no segundo dia de manhã, o pastor pediu a proteção para as Forças Armadas para não ser preso. E depois, mesmo depois do comandante do batalhão enviar uma mensagem dizendo que protegeria o pastor, ele foi preso de madrugada na porta do QG, com os soldados ali, a PE, não sei quem que estava ali cumprindo guarda, assistindo tudo dentro de uma área militar. Então, isso, num certo sentido, é um banho de água fria na população que achava que estava protegida nas áreas militares, que estava protegida de ações truculentas e, de fato, pelo visto, não está, pelo menos em alguns batalhões, onde, inclusive, comandantes dizem que vão proteger, não vão proteger. Eu entendo que é uma situação difícil aí nesse caso, inclusive de conflito institucional. Né? Um conflito institucional que, curiosamente, são as próprias Forças Armadas que deveriam estar resolvendo. Bom, José Maria Trindade, se a ordem foi quebrada, o malete da Justiça precisa restabelecer essa ordem. Não é possível que isso fique acontecendo com tanta frequência. Se o rito foi quebrado. Mas aí vem uma provocação para você. O político brasileiro, ele está preocupado no dinheiro que ele vai administrar. Hoje você falava em algo de torno de 4 bilhões de reais. E ele está tão preocupado com isso que ele não percebe o lobby que existe dentro do judiciário. Melhor, a pergunta é a seguinte: existe lobby no judiciário brasileiro? Existe, nossa, e tem até nome, chama embargos auriculares, ou seja, são aqueles embargos que falam diretamente às orelhas dos superministros aqui. Olha, William, a situação é a seguinte, os deputados e senadores agora estão reagindo, haverá reação aqui com relação a essa história do orçamento secreto. Mexeu no bolso do Centrão, aí a reação. Já aconteceram aqui várias reuniões, inclusive com o presidente da Câmara, exatamente para reagir, talvez através da emenda à Constituição da Transição, incluindo ali a possibilidade de uma constitucionalização desse indecente orçamento secreto. Isso é dinheiro que vai para os bolsos aqui dos deputados e senadores, né? Mas eu ouvi uma conversa aqui que me preocupou ainda mais. Eu já estou preocupado, faço fileira aí a todos vocês que demonstram uma preocupação muito grande quanto ao estado de espírito da nação, é a união, a possibilidade de união do executivo com o judiciário. Uma gestão, uma administração forte do judiciário é perigosa, porque não há a quem recorrer, a não ser a força, que é o Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Mas a união do judiciário com o Executivo contra o Congresso Nacional, aí a situação pesa, porque o Executivo terá meios e bases, inclusive de força, para manter decisões do Judiciário. Eu ouvi aqui hoje que ficou mais simples no futuro governo Lula, em vez de vir ao Congresso Nacional aprovar uma emenda, vai ao Supremo para reinterpretar a Constituição e permitir o que quer o futuro governo, para se ter uma ideia. Esta é a avaliação de alguns parlamentares por aqui. Mas eu entendo que desta vez será um grande teste, viu? Um termômetro. Mexer em dinheiro do Centrão é uma coisa perigosa, viu? É verdade. E o Centrão tem aquele lado volátil dele, né? Ele vai aonde está justamente o poder desse dinheiro.